e as pessoas se veem nela. A grande maioria das pessoas decidem ou pelo reptiliano ou pelo límbico. Perceba, seu filho faz uma situação. O seu padrão de pensamento, sua mentalidade, como você chama? Tiago, nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? da história, desde Neandertal. Então, nós poderíamos dizer que nós temos 3 cérebros, entre aspas, ou 3 perspectivas. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico e nós temos o neocórtex, o córtex pré-frontal. O reptiliano é responsável pelas ações, luta e fuga. É o instinto. É o instinto. Tá. O límbico pelas emoções. E o neocórtex foi a última camada que a gente adquiriu pelo raciocínio. A grande maioria das pessoas só usa o reptiliano e o límbico. A grande maioria das pessoas não pensam. Uau. Ou agem como bichos ou agem pela via das emoções. Foi muito interessante, eu fui agora na Europa e eu queria muito conhecer a Pietà, que eu acho maravilhosa aquela escultura. E aí quando eu voltei, eu falando isso em terapia com a minha psicanalista, e ela falou assim, você chorou lá na Pietà? Eu falei, não, você acredita? Eu queria muito ter chorado, mas não foi a sensação. Eu tive uma sensação de êxtase, mas que não passou pela via da emoção. Ela falou assim, a sua experiência foi muito mais intensa, porque ela foi extremamente racional. As emoções turvam a nossa razão. Muito cuidado com as emoções. Quando eu estou emocionado, eu não estou raciocinando. A grande maioria das pessoas e a grande maioria das decisões, eu gosto muito dessa teoria do cérebro trino, porque ela é muito fácil de entender e as pessoas se veem nela. A grande maioria das pessoas decidem ou pelo reptiliano ou pelo límbico. Perceba, seu filho faz uma situação. Eu digo, por exemplo, em relação à surra, bater em criança. André, é certo bater, é errado bater? Não sei. Eu vou te dar uma fórmula. Seu filho fez um negócio errado hoje, espera amanhã. Se amanhã você continuar com vontade de bater. Se você bater hoje, você vai bater com raiva. É sobre você, não é sobre a criança. Ou você vai bater num mecanismo de luta e fuga por punição. Se isso chegar à sua razão e você entender que essa punição física faz sentido no outro dia, aí você toma essa decisão. A maioria das decisões deveriam passar por aí. Não deveriam passar nem pelo mecanismo de luta e fuga ou pelo reptiliano, nem pela emoção. Elas deveriam passar pela razão. Eu diria que nós estamos perdendo muito. Você foi muito feliz na sua fala. Os outros animais, eles nasceram prontos, mas eles não nasceram com a capacidade de raciocínio. Essa foi o grande plus que Deus nos deu. Deus, é como se Deus dissesse, né? Se é que a gente pode dizer isso. Vocês vão nascer totalmente despreparados. Vocês vão demorar um tempo para estarem preparados. Mas, em compensação, eu vou dar para vocês um upgrade que eu não dei para ninguém. Eu vou dar a capacidade de pensar. A grande maioria não está usando o upgrade que Deus deu. A grande maioria está decidindo via emoção ou via luta e fuga. Esse não é o nosso melhor caminho. A gente se aproxima muito de um animal quando a gente faz isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: qual é a vantagem de quem não lê livros sobre aquele que é analfabeto e não sabe ler? Ou seja, você sabe ler, é alfabetizado, mas não lê. Qual é a diferença que tem entre você e aquele que não sabe ler? É a mesma diferença de quem tem o poder de pensar, mas não pensa. Você é homo sapiens, você pode fazê-lo, mas não faz, não usa. E quando você estava falando, eu estava lembrando de um dos maiores conselhos empresariais que eu recebi na vida. Eu estou muito no meio dos negócios também, né? Não só na parte da espiritualidade, mas muito nos negócios. E eu converso com grandes empresários. Quando eu digo grande, a gente tem 20 mil funcionários, tem faturamento, né, grande, que dá muitos empregos, ajuda muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma das grandes mentes de negócio do país, e eu estava fazendo uma pergunta sobre empresa, ele falou assim: Tiago, você sabe que para você ser um grande empresário, para você ter um negócio que funciona, você tem que pensar. Eu falei, mas pensar eu penso. Ele, não, pensar é entender como as coisas funcionam. A maioria dos brasileiros vai lá, abre o CNPJ, porque viu outra pessoa vendendo chinelo também, fala, vou vender, aí já vou montar um MEI aqui. Aí, peraí, mas você entendeu de onde está vindo esse chinelo? Por quanto se compra? Qual é a margem? Qual a logística? Qual a logística? Vai vender onde? O ponto que ele está vendendo, às vezes, tem uma saída maior, no seu ponto não terá. Se você monta um negócio sem pensar, ou seja, entender como funciona, já começou mal. As pessoas casam sem pensar.
Quem conversa coisas do tipo, qual o seu temperamento? Quando você fica com muita raiva, você faz o quê? A pessoa, o noivo lá, quase dá na cara da mãe e ela acha, não, mas comigo ele vai ser muito gentil. Exatamente. A pessoa não pensa, não? As pessoas maternizam sem pensar e paternizam sem pensar. Esses dias eu estava num avião, eu vi duas mulheres comentando atrás de mim. Nós estávamos pousando em Uberlândia, uma falou para a outra, nossa, eu estou chegando agora às 7 horas da noite, ainda vou ter que cuidar dos meus filhos. Eu até olhei, ué. Eu pensei, quando você decidiu que você ia ser mãe, você não imaginou que era um sacerdócio? Que é 24 horas envolvido com isso? Você imaginou que tinha um botão de liga e desliga, aí a hora que você quer tirar foto, você liga, quando você está cansado, você desliga? As pessoas decidem sem raciocinar, sem pensar, que foi bem o que você disse. Sem entender como as coisas funcionam. Funciona assim, ser pai, ser mãe. Maternidade. O Winnicott, Donald Winnicott, que é um psicanalista fantástico, que vai falar muito sobre infância, ele fala assim, paternizar e maternizar é dar um passo para trás na sua vida. A barriga cresce para frente e você anda um passo atrás. A sua vida vai parar por alguns bons anos e você precisa estar disposto a isso. Tem mulher dando à luz e daqui 30 dias querendo sair, querendo passear, querendo viajar. Amor, você não pensou nisso quando você foi ser pai e mãe? Ai, filho, dá muito trabalho. Dá! Você não pensou nisso? Você não sabia que dava? Você achou que era um telefone que você compra, liga, desliga, carrega, descarrega? E aí é bem o que você falou, as pessoas tomam decisão sem pensar e sem entender como as coisas funcionam. Toda decisão deveria passar por antes essa reflexão, como as coisas funcionam. Você está me lembrando uma vez que um casal amigo, a esposa, né, veio conversar comigo, com a Janine, assim, no particular, a gente estava numa viagem de casais amigos. Ela falou assim, não tem como vocês conversarem com o fulano, não, que é o marido dela, né? É porque, assim, por exemplo, a gente está aqui na viagem, aí ele quer fazer sexo quase todo dia e tal. Aí a Janine, minha esposa, riu e falou assim, é porque se casa para isso, né? E quando a gente viaja, a gente viaja para... vai ter que fazer, né? Então, assim, ela estava reclamando do óbvio. Digo assim, gente, os casais viajam justamente para ficar longe dos filhos um tempo. Exatamente, para fazer sexo, inclusive, que a gente viaja. Você não entende como funciona a vida? Agora, um assunto que eu queria muito escutar de você é o seguinte. A gente sabe que não consegue mudar as pessoas, né? Não. E as pessoas vão continuar do jeito que são. Então, você sabe como as pessoas são. Eu chamo de emoções primitivas, né? A inveja, a comparação, as pessoas são orgulhosas, as pessoas são reativas. Né? Tem um versículo bíblico que diz, a palavra branda desvia o furor. Ou seja, geralmente a pessoa vem furiosa, mas se você... querido, eu já acalmei muito hater assim. Eu não respondo hater, não, mas... quando eu percebo que a pessoa não necessariamente está me atacando, mas está meio agressiva, eu falo, seja bem-vindo ao meu Instagram, eu acho que você entendeu errado. A pessoa, querido, a pessoa já maneira também. A palavra branda desvia o furor. Então, por quê? Quando você começa a entender que as pessoas são assim, tem inveja porque você está se destacando, tem ciúme porque você tem um novo amigo, e antigamente só ele era seu amigo, que as pessoas nem te conhecem pessoalmente, só pela internet já estão desejando teu mal. Tomara que esse avião caia. Ela se achando, lá, de novo, viajando. As pessoas são assim. Então a gente fica chateado por coisas que são previsíveis. As pessoas não vão mudar, elas são assim. A gente que deveria aprender como lidar com gente. Vamos falar um pouquinho disso? Como você acha que nós temos que nos treinar ou sermos treinados para lidar com pessoas?